Vamos ler agora Marcos capítulo 5, começando com o versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqui está uma passagem que vem mostrar a cada um de nós, de forma explícita, que esse assunto de demônio, essa história de possessão demoníaca, não é algo que alguém inventou, não é algo da cabeça de um ou de outro. Isso é algo real. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque no que se diz respeito à possessão demoníaca, às coisas do diabo, nós enfrentamos dois grandes perigos que eu já falei aqui na palavra de hoje. O primeiro perigo é o perigo de subestimar o inimigo, de imaginar que ele não tem nada a ver com as coisas más que estão acontecendo no nosso mundo, de imaginar que o diabo não tem nada a ver com isso. Ele é inocente. O diabo não existe. Isso são coisas da cabeça dessas pessoas. Essas pessoas estão inventando isso. Então isso é um grande perigo. Imaginar que o diabo está tranquilo e sossegado e tudo que está acontecendo é só o ser humano que está provocando isso. Isso é tudo que ele quer. Fazer toda a baderna, toda a confusão e deixar que as pessoas levem a culpa por aquilo que é ele que está promovendo. Então esse é um perigo, subestimar o inimigo. Nós não devemos subestimar o inimigo. Ele é capaz de destruir vidas. E nós temos visto isto constantemente. Pessoas acabando com suas vidas e acabando com a vida dos outros por influência maligna. O segundo grande perigo é imaginar que o diabo é todo poderoso. Aí é o perigo de superestimar o inimigo, imaginando que o diabo pode todas as coisas e que nós não temos poder algum sobre ele. É verdade que com as nossas forças nós não podemos nada, mas Jesus nos autorizou a usar o nome dele para repreender e expulsar os demônios e o próprio diabo da nossa vida. Então, no nome de Jesus, nós podemos vencê-lo. Eu gostaria de analisar aqui pelo menos 3 versículos desse texto, para que então nós possamos ter um momento de oração. O versículo 2 diz que aquele homem vivia nos sepulcros. Isso nos mostra que quando o diabo começa a dominar a vida de alguém, quando alguém começa a ter a sua vida influenciada por demônios, uma das características é ela ser levada para ambientes de morte. E aqui eu quero falar sobre a morte espiritual.
Aqui eu quero falar sobre pessoas que estão caminhando em ambientes de morte, no meio da prostituição, da pornografia, dos vícios. Pessoas que estão andando em ambientes de morte, afastadas da vida do Criador. E é isso que os demônios fazem na vida das pessoas, levam as pessoas para ambientes de morte. No versículo 5, nós também observamos algo importante a se considerar. Diz a palavra que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Ele andava gritando e cortando-se com pedras, ferindo-se. A pessoa que sofre uma influência demoníaca, a pessoa que vive atormentada por espíritos maus, ela vive se ferindo, ela perde o amor próprio, ela entrega-se a qualquer um. Uma pessoa dominada pelos demônios, ela acaba com a própria vida. Ela começa cada vez mais a viver uma vida de pessoa que não tem uma autoestima equilibrada. Pelo contrário, ela se sente um nada, e por se sentir um nada, ela às vezes se entrega a relacionamentos nocivos, doentios. Ela vive se humilhando, se rastejando atrás de pessoas que as maltratam. Mas ela não consegue deixar de ser assim, porque ela já não tem mais forças e ela vive dominada por um espírito mau. Eu também tenho algo a considerar aqui no versículo 7. Você já ouviu dizer que o demônio atormenta as pessoas? Já ouviu, né? Com certeza. Você já ouviu muito isso, não é? Que o demônio atormenta as pessoas. Isso é o mais comum. Agora, no versículo 7, nós vemos algo glorioso. Presta atenção. No versículo 7 diz que ele gritou em alta voz. O homem possuído pelo demônio gritou em alta voz, e era o demônio falando naquele momento: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. É o demônio tremendo de medo diante de Jesus. E o que eu aprendo aqui? Que uma pessoa cheia do Espírito Santo é um tormento para qualquer demônio. Por isso que eu acho estranho essas pessoas que dizem que são cristãs, e quando ela vai trabalhar num lugar onde tem uma pessoa que tem uma pessoa assim que não teme a Deus e que vive se envolvendo com coisas de feitiçaria, e a pessoa que é cristã, ela diz: nossa, mas aqui esse ambiente está carregado, eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse emprego, porque aqui tem pessoas que mexem com feitiçaria, com coisas que perturbam, e eu fico me perguntando: meu Deus, e o Espírito Santo que essa pessoa diz que tem? Será que tem mesmo? Eu creio que não, porque aqui nós observamos que o demônio começa a tremer de medo diante de Jesus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é ela que tem que atormentar os demônios e botá-los para correr. Não somos nós, não são as pessoas cristãs que têm que fugir dos demônios. Os demônios é que têm que fugir de nós. Mas para isso é preciso realmente estar cheio do Espírito Santo. Agora, esse texto mostra uma coisa interessante também. Nós não lemos até essa parte, mas eu gostaria de pedir para você terminar de ler esse texto, porque depois que aquele homem recebe a libertação, ele fica no seu perfeito juízo, arrumadinho, ele fica ali bem vestido, e ele está com a sua vida completamente transformada. Isso não é motivo para festa, para glória? Pois é, mas para o povo daquela cidade virou motivo para eles mandar Jesus embora. Uns versículos à frente nós vamos ver que eles mandam Jesus embora daquela cidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus expulsou os demônios, eles foram para os porcos caíram no mar e se perderam. Houve um grande prejuízo financeiro. E aqui nós observamos uma coisa interessante, que até hoje o mundo é desse jeito. O mundo não está preocupado em ver pessoas completamente livres servindo a Jesus. O mundo quer pessoas possuídas, dominadas pelos demônios, pelo diabo. O mundo só quer se servir de você, sugar você, explorar você. A mídia faz muito isso.
Houve um tempo em que eles queriam somente vender para nós, mas hoje eles querem nos perverter. Você vê as novelas, você vê os programas de televisão, eles não se contentam em simplesmente nos vender produtos, eles querem nos perverter, eles querem levar a família brasileira à total destruição, à total perversão. Sabe por quê? Porque eles estão ali a serviço do diabo, eles estão ali como soldados guerreiros do inferno para destruir as famílias e assim reinar sobre todos nós. Mas eles não vão conseguir. Em nome de Jesus, eles jamais vão conseguir essa vitória, porque nós em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores e nós vamos vencer todos esses desafios. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, palavra de poder e de vitória. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora, seja liberta agora, que a tua família seja completamente liberta de todo o mal, de toda a influência de Satanás. E que Deus te dê um dia abençoado, cheio de vitória para você e para todas as pessoas que você ama. Amém.